Educação à distância, mudando realidades. Olá, eu sou Denise e essa é a disciplina de Economia Regional. Ao longo da nossa disciplina, nós vamos entender um pouco mais sobre a economia do estado de Rondônia. Na aula passada, nós falamos sobre o processo de colonização do estado de Rondônia. Como o imigrante veio para cá, em busca de um processo de uma melhor concentração de terra. A distribuição de terras promovida pelo INCRA foi uma das maiores motivações para o processo mais recente de colonização do estado, principalmente a partir da década de 60, 70 até os anos 80. Agora, nós vamos discutir nessa unidade de hoje, na aula 3, as consequências desses processos de distribuição de terra. Vamos falar um pouco sobre as pequenas propriedades rurais, sobre a importância da agricultura familiar para o estado de Rondônia. Então essa é a disciplina de Economia Regional. O nome da aula de hoje é Agricultura Familiar em Rondônia. Eu sou a professora Denise Tontiucci. Motivação para a colonização de Rondônia está no êxodo dos imigrantes que fugiram da concentração de terras em outros estados. Numa época de dificuldade de acesso às informações, imagina, a gente está falando de um mundo aí sem celular, sem internet e sem sites de notícias, sem redes sociais. O sucesso no estabelecimento da população no estado de Rondônia ocorreu porque houve o apoio do governo e uma política voltada para as pequenas propriedades rurais. Nós observamos na aula passada os PIC, os PADs, esses programas de assentamento promovidos pelo INCRA com o apoio do governo federal, que trouxeram diversas famílias para o interior do estado de Rondônia. Esse programa foi importantíssimo para que o estado de Rondônia se consolidasse. Somente a partir desse tipo de política pública, os nossos centros urbanos, as nossas cidades, realmente começaram a crescer, começaram a reter população. Porque os outros ciclos econômicos trouxeram imigrantes que ficaram um pouco tempo assim no nosso estado explorando a sua atividade econômica e que, no entanto, depois que essa atividade econômica não estava mais rendendo muito dinheiro, acabou migrando para outro estado. Agora, a agricultura, ela é a atividade sólida que veio para ficar. Ela trouxe outras atividades ligadas a ela, como serviços que funcionam para atender a agricultura e também outras atividades importantes para que a gente chegue até a agricultura. Por exemplo, a atividade de exploração da madeira, que foi muito importante para o estado de Rondônia na década de 80 e começo dos anos 90. Porque nesse momento a gente precisava ainda abrir a floresta, retirar a madeira para abrir os pastos para a plantação da agricultura. E esse processo de distribuição de pequenas unidades de agricultura familiar, a gente está falando aí de unidades de 50 hectares, né, na sua maior parte, ele trouxe os núcleos familiares já formados, geralmente casais com filhos, que vieram juntos para trabalhar juntos na terra. A gente observa até hoje as características que ficaram na nossa economia por causa dessa sua formação de base. Até porque os anos 80 não estão aí tão longe, a gente está falando aí de coisa que aconteceu há 40 anos atrás. Até hoje a gente observa muitas famílias nas cidades que têm propriedade rural. E por causa disso, essas famílias têm algum tipo de capital que permite que elas façam alguma atividade empreendedora voltada a algo parecido com a sua exploração da terra. Quero te dar alguns exemplos. A gente tem aí várias pequenas fábricas de polpas de frutas. Então, aquela família que na sua propriedade rural plantou muitas árvores de frutas e hoje em dia explora as frutas e vende polpas de fruta para fazer suco. A gente tem outras famílias que vão explorar, vender o seu produto agrícola em feiras agrícolas. As feiras são muito comuns aqui no estado de Rondônia, a maior parte dos municípios tem feiras, né? Tem o dia da feira do seu bairro. As feiras geralmente são muito boas, produtos de qualidade, produtos variados e com um preço mais competitivo do que os preços dos supermercados. A gente tem também uma grande produção de hortifruti nas nossas cidades. A gente vai ter aí uma grande variedade de produtos sendo oferecidos, além de outros produtos que são derivados também da condição da família ter uma propriedade rural. Isso melhora a distribuição de renda do estado como um todo. Essa melhoria na distribuição de renda torna a economia de Rondônia uma economia mais dinâmica, uma economia mais ágil, uma economia com mais pessoas com capital para reagir
as intempéries da economia, que são crises que podem acontecer e acontecem o tempo todo, né? Quando oscila, por exemplo, o dólar e a gente tem alguns produtos encarecidos, a nossa economia consegue reagir porque várias pessoas têm aí o seu capital próprio, a sua atividade empreendedora. Mesmo que muitas dessas famílias não vivam só disso. Às vezes a família, para completar a renda, tem uma outra atividade remunerada, às vezes até um emprego formal. E aí, um membro da família ou dois tem esse emprego formal, outros membros trabalham exclusivamente na terra. E aí, aquelas pessoas que têm emprego formal acabam investindo na terra, quando necessário, e trabalhando também, trabalhando nos finais de semana, nas horas vagas. Isso é muito comum no estado de Rondônia. A gente vai ver nos nossos slides que a agricultura familiar, ela está ligada aqui em Rondônia aos projetos de assentamentos que foram promovidos pelo INCRA, né? Principalmente nas décadas de 70 e 80. A gente está falando de um processo realmente de distribuição de terras, no formato de pequenas propriedades rurais no interior do estado de Rondônia. Ser uma pequena propriedade rural é a maior característica da agricultura familiar. A agricultura familiar acontece quando temos a terra explorada comercialmente pelos membros da família, com uma produção normalmente bastante diversificada. Atualmente, no Brasil, cerca de 70% dos alimentos que o brasileiro consome são produzidos pela agricultura familiar. Eu queria dar uma pausa para a importância desse dado. 70% do que a família brasileira come é produzida pela agricultura familiar. E é por isso que agora a gente vai falar da agricultura familiar para o estado de Rondônia. Se a gente vai olhar outros dados que vão estar mais ligados à questão financeira, a produção de riqueza, de dinheiro mesmo, normalmente está ligada ao grande agronegócio. O agronegócio das grandes propriedades rurais. Aquelas propriedades que produzem, por exemplo, a soja para exportação, produz o café, produz até o cacau. São produtos que a gente tem um bom valor comercial. O milho, hoje em dia, um bom preço comercial. No entanto, se você olha o que o brasileiro come, se você olha a produção de arroz, feijão, mandioca, normalmente estes produtos no Brasil são produzidos pela agricultura familiar. E é muito importante, é uma questão de segurança nacional, é uma questão de segurança alimentar, proteger e defender a agricultura familiar. A gente vê outros países mais desenvolvidos, por exemplo, na Europa, existe uma grande força para manter a agricultura dentro do território europeu, porque eles entendem essa questão da segurança internacional. Produzir o alimento que a gente consome é uma coisa importante para o país como um todo. E aí, a gente mantendo a política de agricultura familiar, a gente está atendendo dois tipos de necessidades econômicas. Uma é essa questão de ter renda para pequenas famílias. Isso dá um colchão de segurança para a economia como um todo. Quando você tem muitas famílias com uma renda, mesmo que não seja uma renda muito alta, o que você consegue aí é uma forma de evitar crises. Porque você tem essas muitas famílias com capacidade de compra, capacidade de gerar consumo, gerar investimentos e tirar o país da crise, levar o país para o crescimento, buscar um desenvolvimento econômico. Por um outro lado, a gente tem um argumento da questão da segurança alimentar nacional. Se você vê por que a França produz alimentos no seu território, sendo que o território francês, né, o metro quadrado da terra lá é caríssimo. Se você for olhar só razões lógicas, quase que não vale a pena produzir nada lá. Mas os países entendem que manter uma autonomia da sua produção de alimentos dá uma certa segurança para o país. E por isso é importante a gente produzir o que a gente consome. E quando a gente fala de variedade de produção, variedade para o consumo, é a agricultura familiar que produz esses produtos variados no Brasil. Então esse é o segundo argumento, a questão da segurança alimentar. A gente vai ver aqui algum dado que eu trouxe para vocês de uma tabela, vocês conseguem ler? Que traz a produção em Rondônia, em algumas décadas. Esse gráfico, essa tabela está escalonada de 5 em 5 anos. Então aqui a gente tem 1970, 1975, 1980 e 85. E aqui a gente vai acompanhar um pouco historicamente o aumento da produção de alguns produtos que são característicos da agricultura familiar no nosso estado, que é o café, o cacau, o arroz, feijão, a mandioca, o milho, a soja. Você vai ver como esses produtos vão se comportar e a gente observa que o crescimento aqui da produção de café, que é um produto muito característico da agricultura familiar em Rondônia, por causa do seu tipo de colheita, né? A panha do café que a gente fala é feita à mão, né? Muito manual, pouco maquinada.
o cacau, que vem também se tornando um produto muito importante até os anos 90, o arroz, né? O arroz que é um produto importante assim para consumo interno, o consumo do estado normalmente, porque a gente vai ter aí a importância na hora que a gente coloca núcleos urbanos, as famílias elas necessitam mesmo de ter alguma fonte de consumo de produtos importantes como o arroz e o feijão. A gente observa como foi aumentando a produção de feijão aqui, ó, de 2.000 toneladas para 2.000 quilos para 34.000 quilos em 1985. E a gente vê a mandioca também, que é um produto muito consumido aqui em Rondônia, a farinha de mandioca, o milho, que são produtos que historicamente vão ajudar na formação das cidades, na formação do povo rondoniense, e tem aqui nesse momento histórico do final da década de 80 um ponto histórico muito relevante. A partir daí os núcleos urbanos estão mais consolidados e a gente não vai assistir mais tanta oscilação populacional. A agricultura familiar então tem esse papel de ajudar a consolidar o colono nas suas propriedades agrícolas e formar realmente o estado de Rondônia. Falando então do slide, a gente vê que a agricultura familiar em Rondônia predomina, né? A gente tem uma predominância da agricultura familiar nas propriedades rurais. Quando eu falo assim, de como estão ocupados, né? O pessoal ocupado, o pessoal que trabalha no campo, qual que é o parentesco dessas pessoas com o produtor rural? 80% de quem trabalha no campo hoje é parente do proprietário da terra, é parente do produtor rural, propriedade da terra. Estou falando dessa parte amarela do gráfico aqui. O censo agrícola realizado pelo IBGE em 2017 trouxe esse dado, que 80% das pessoas ocupadas no campo em Rondônia têm algum parentesco com o dono da terra, enquanto a média nacional é 73%. Então a gente vê assim que a agricultura familiar ela é especialmente mais importante em Rondônia do que ela é para a média nacional. Nós somos um estado caracterizado pela sua agricultura familiar, e isso vem da sua história, da formação do estado rondoniense. E essa é uma formação muito importante para a distribuição de renda e para a possibilidade de crescimento e desenvolvimento. Uma família que tem posses, que tem propriedade, tem mais chance de levar seu filho para a educação, tem mais chance de ter um filho que vai concluir o ensino médio, que vai chegar ao nível superior. E esse tipo de chance na vida é uma coisa que faz muita diferença no longo prazo. É o que vai fazer as famílias terem uma melhor condição de vida no futuro. Então essa distribuição de renda e essa propriedade rural importante para as famílias, temos o colono trabalhando nas suas propriedades próprias ou na propriedade dos seus parentes, é um fator muito positivo da economia no estado de Rondônia. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o PRONAF. O PRONAF é o programa que cadastra os produtores da agricultura familiar. O governo brasileiro incentiva a agricultura familiar por meio de vários programas. Um deles é o PRONAF. O PRONAF funciona como se fosse uma identidade do produtor rural que trabalha no sistema de agricultura familiar. Ele vai dar acesso a vários outros benefícios que o governo às vezes incentiva mais, às vezes incentiva menos, dependendo do momento, mas para ter acesso a qualquer um dos incentivos, a família tem que estar cadastrada no PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Ele vai fornecer financiamentos baratos, com carência, que visam a geração de renda e a melhoria do uso da mão de obra familiar. E vai ter, segundo o Censo Agrícola de 2017, 78,88% dos estabelecimentos rurais de Rondônia foram beneficiados pelos programas federais e fizeram uso desse programa. Além da questão de acesso a financiamento, o PRONAF dá acesso a linhas, comércios de distribuição, ou seja, formas de venda do produto da agricultura familiar. Por quê? Porque existe um incentivo legal para que as aquisições de alimento feitas pelo governo sejam dada prioridade para a agricultura familiar. Quais são as aquisições de alimentos que o governo faz? Por exemplo, para as escolas, para as creches, para os hospitais, onde são servidos refeições para as pessoas, para os cidadãos, existe a necessidade de a gente fazer a compra dos alimentos, né? Para fazer a merenda escolar tem que ser comprado o produto para ser vendido. E aí, pela legislação, existe um incentivo para que seja adquirido sempre esses recursos, esses produtos da agricultura familiar.
Aqui em Rondônia a gente tem alguns programas ligados à agricultura familiar que são casos de sucesso. Por exemplo, em Pimenta Bueno tem um programa do leite chamado Balde Cheio, que vai tentar incentivar a produção de leite e o consumo e vai organizar os canais de distribuição, esses canais de comercialização do produto da agricultura familiar. Então, é muito importante que o agricultor esteja cadastrado nesse PRONAF e a gente vê que aqui em Rondônia, 78,88% das propriedades rurais, olha só, quase 80% das propriedades rurais estão de alguma forma beneficiadas pelo programa do PRONAF. Esse é um dos principais programas, ou principal, né, para a agricultura familiar, e ele é um programa muito importante para o estado de Rondônia, é uma política pública que faz a diferença na estrutura do estado de Rondônia. Tá? Mas esse programa ainda pode melhorar, porque apesar da agricultura familiar dar acesso a um crédito rápido, barato e com um prazo muito grande para você poder pagar de volta esse dinheiro, ou seja, um financiamento muito bom, um financiamento que realmente melhora a vida do produtor, a gente observa que são poucas as propriedades rurais em Rondônia que utilizam esse tipo de programa. Pode ser muitas explicações para isso. Eu, como economista, vejo que a gente às vezes tem dificuldade de escrever um projeto para captar esse recurso, para solicitar esse dinheiro emprestado nas agências financeiras. Então, existe aí está faltando aí um profissional para fazer essa ligação entre a instituição financeira e a agricultura familiar, porque geralmente a verba para isso tem, esse dinheiro geralmente existe, e a gente tem as famílias que já estão formalizadas dentro do PRONAF, já estão inscritas no programa de agricultura familiar, e às vezes falta um incentivo para conectar esses dois pontos, para que realmente o financiamento chegue para essas famílias. E o que a gente pode ver no gráfico é assim, apenas 20% das famílias cadastradas no PRONAF obtiveram financiamento. Aí a gente pergunta assim, obteve financiamento? Essa é a pergunta. E a gente vê que 80% não obteve. Apesar desses dados, o programa poderia ser ainda maior no estado, já que o Censo Agrícola também mostra que 80% dos estabelecimentos rurais de Rondônia não receberam qualquer tipo de financiamento em 2017. Esse censo está um pouquinho desatualizado, a gente não teve outro censo desde então, mas eu imagino que essa realidade não tenha mudado muito. O financiamento ele é muito importante para viabilizar melhores condições para a agricultura familiar e a gente entende que ele pode ser melhorado. É uma coisa muito comum no Brasil, faltar questões técnicas que vão conectar realmente os programas com a população-alvo desse programa. E nesse caso aí, acredito que cabe à iniciativa privada fazer essa conexão. Às vezes a gente precisava aí de organizar alguma coisa, uma associação de bairro, algumas cooperativas. Aqui em Rondônia é muito forte essa questão do cooperativismo agrícola, mas poderia ser ainda maior. As cooperativas poderiam estar se organizando para melhorar esse acesso ao crédito aí para os seus cooperados, para o agricultor familiar. Seguindo um último dado, concluindo essa unidade, a gente vê que a agricultura familiar, 70% do que consome no Brasil é produzido pela agricultura familiar, e a agricultura familiar é uma questão de segurança alimentar. É também uma forma de distribuir renda. Esses são os dois principais argumentos em defesa da agricultura familiar. Ela é uma questão de segurança alimentar. Essa questão é muito importante, gente. O mundo está tão dividido, o mundo está tão polarizado, as questões políticas acabam afetando os laços comerciais. Se a gente tiver um problema comercial com a Argentina, por exemplo, a gente pode ficar sem pão amanhã, porque o nosso trigo vem, na sua maior parte, da Argentina. A gente usa o trigo para fazer o pão, a massa, de forma geral, que a gente consome aqui no Brasil. E ter alguma forma, um colchão de segurança na segurança alimentar, ter uma grande base de produção de produtos agrícolas nacionais no nosso consumo é importante, principalmente no mundo polarizado que a gente está vivendo, onde as relações comerciais estão muito ligadas às relações políticas e o que pode trazer assim, uma certa crise mesmo para a nossa população. Faltar um alimento é uma questão muito catastrófica para a gente não precisa disso. Investir na agricultura familiar previne esse tipo de problema. Outra questão é a distribuição de renda. Distribuição de renda, gente, é bom para todo mundo. É bom para as famílias que receberam essa distribuição de renda, mas é bom para a economia como um todo também. Porque uma sociedade mais justa em distribuição de renda é uma sociedade mais forte, uma sociedade que retoma o crescimento econômico mais rápido.
porque é a população com recurso em suas mãos que consegue ser realmente o motor aquecido que mantém a economia viva. E é por isso que a economia de Rondônia é tão especial, porque nós temos uma melhor distribuição de renda em relação aos outros estados do nosso país. E a agricultura familiar é grande parte disso. Pessoal, essa foi a aula 3, nós falamos sobre agricultura familiar. Eu encontro vocês na aula 4, onde nós vamos discutir um pouquinho sobre conjuntura produtiva do estado de Rondônia. Educação à distância, mudando realidades.